Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia. Muito bom. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero agradecer pelo carinho, pelo zelo que os irmãos nos receberam aqui nesses dias. Eu e a Jaque sentimos muito em casa aqui. E sempre conhecer uma nova parte da família de Deus é sempre muito edificante. Então, quero agradecer vocês. Foi muito bom. E amanhã a gente está voltando para o Brasil. E espero que o Senhor possa criar caminhos para que nós possamos nos encontrar mais uma vez futuramente. Amém? Amém. A igreja já falou amém. Mesmo se você não quiser, o problema é seu. Aí tu se vira com a igreja aí agora. E quero dizer que esse livro, meu último livro, Derramarei Meu Espírito, só tem 7. Né? Então, me ajuda, gente. Esse livro fala, se você não estava aqui nesses dias, esse livro fala sobre um grande derramado do Espírito, um grande avivamento que vai acontecer antes de Jesus voltar. E esse avivamento, esse derramar do Espírito que vai cair sobre todas as nações, ele vai empoderar uma igreja por pregação do Evangelho. Isso vai provocar a volta de Jesus. O nome do livro é Derramarei o Meu Espírito. Então está vendendo ali, só tem 7. E como eu disse ontem, se você comprar, você vai ser abençoado e vai me abençoar, porque a Jaqueline foi em 4 Ross. E todo o espaço de livro que tinha, ela tem roupa agora. Agora não tem mais como voltar com o livro. Então, creio que vai te abençoar se você adquirir esse livro. Eu quero falar um pouco hoje sobre a volta de Jesus numa perspectiva da responsabilidade da igreja. Eu quero que você abra comigo em Mateus 24. Eu quero te mostrar alguns princípios sobre a volta de Jesus e sobre a responsabilidade da igreja com esse evento. Ontem também, algumas pessoas estão me perguntando sobre aquilo que eu falei ontem, sobre o curso. Nós temos um curso online que ensina sobre profecia bíblica, fim dos tempos, os dons do Espírito. Se você quiser, você vai no meu Instagram, no link da bio, lá tem núcleo de formação profética, você clica lá, você vai cair lá no curso Mascalim. Então é isso. Mateus 24 é um dos discursos mais famosos de Jesus e é chamado do sermão profético do Monte das Oliveiras. Jesus aqui está falando sobre os sinais do fim do mundo, ou seja, do fim dos tempos, sobre os sinais da sua volta para o mundo para estabelecer o reino milenar, o reino messiânico. Esse discurso de Jesus, junto com o Sermão do Monte, são os discursos talvez mais famosos de Jesus, as instruções mais famosas de Jesus, no que se refere a uma conduta. Qual é a conduta da igreja para fazer parte desse reino? Esse discurso de Jesus, que fala sobre o fim dos tempos, ele, na verdade, é um discurso que envolve 2 capítulos. Porque Mateus 24 e 25 é um discurso só, que só é separado por 2 capítulos só porque alguém resolveu organizar. Mas, na verdade, é um discurso só de Jesus. E todo esse discurso é Jesus respondendo uma pergunta. E essa pergunta dos seus discípulos. Então vamos ver qual que é essa pergunta. Então vamos ver Mateus 24, versículo 3. Diz assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Você pode dizer isso? O sinal da volta de Jesus. Fala, gente, vamos lá. O sinal da volta de Jesus. E o sinal do fim do mundo. Então, agora, tudo que Jesus vai falar agora, é Jesus respondendo qual é o sinal da sua volta e qual é o sinal
do fim do mundo. Aleluia, estamos juntos aqui? Lembrando que o fim do mundo não é que Deus vai destruir esse mundo. É o fim dessa era. Ou seja, vivemos numa era cujo Deus desse mundo é Satanás. O fim dessa era é quando Jesus vai voltar para destruir, destronar Satanás e assumir o governo da terra. E aqui, Jesus vai começar a responder essa pergunta. Qual que é o sinal do fim dessa era? Qual o sinal que vai definir quando Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino? Então, versículo 4, ele começa dizendo o seguinte. Jesus lhe respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane. Então, Jesus vai já é o seguinte. Ih, cara, tem aqui, ó. Então, ele já começa dizendo o seguinte. Vão tentar te enganar com relação a esse tema. Então, tende cuidado. Versículo 5. Pois virão muitos... Cadê? Pois virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ha! Pode continuar, se quiser. Vai, filho, é isso. Mas é necessário que essas coisas... Calma! Aí tu também... Quem é que está organizando isso aí? É tu? Me ajuda a melhorar, filho. Então vamos lá, volta tudo. Eu vou ler aqui que é melhor. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. De novo ele está dizendo que vai ter engano. E ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não fiquem com medo. Olha para alguém e fala assim, não fique com medo. Pois é necessário que isso aconteça, mas ainda não é. Agora vem comigo todo mundo aqui. Quando estoura uma guerra, o que é a primeira coisa que o crente evangélico vai fazer na rede social? Jesus está? Mas o que Jesus acabou de dizer? Que não é o fim. Tende cuidado, porque vão te enganar. Então, guerra é sinal da volta de Jesus? Sim ou não? Sim. Não. Pelo menos ele está participando. Ele está dizendo o seguinte, vão haver guerras, mas não tenham medo, porque ainda não é o... Vamos aqui, quando estourou a guerra da Rússia aqui, com quem mesmo, que eu sempre confundo? Ucrânia. Outro dia, eu falei na conferência com mais de 3.000 pessoas, eu falei que era Croácia. Aí o pessoal, Ucrânia, eu falei, isso aí, é tudo igual. Quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, os especialistas da profecia bíblica, todo mundo foi fazer live, dizendo que era um sinal do fim do mundo. Mas o que Jesus acabou de dizer ali? Não é. Agora pensa, e tu imagina se toda vez que estourar uma guerra, alguém falar que Jesus está voltando. Agora vem comigo todo mundo. Quantas guerras já tiveram depois que Jesus falou isso aqui? Aleluia, tem alguém aí? Na Segunda Guerra Mundial, o que todo mundo falava? É o fim. Aí quando Saddam Hussein começou aquela guerra lá no Iraque? E no Afeganistão? Aí agora estão falando da Coreia que vai invadir não sei aonde. E está todo mundo, a guerra é fim. Gente, me ajuda. Está escrito que não é para ter medo. Está escrito que não é o fim. Então vamos continuar. Versículo 7. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá fome, terremoto em vários lugares. Em Lucas também tem uma outra perspectiva, e também tem epidemias aí. Então ele está falando de fome, terremoto, ele está falando de guerra, está falando de epidemia, está falando de nação contra nação e reino contra reino. E aqui você pode ler o seguinte, nação contra nação, guerra. Reino contra reino, está falando de
guerra ideológica. Mas todas essas coisas são o princípio das... Isso é o fim? Sim ou não? Aí quando tem um terremoto, o que está todo mundo falando? É o fim dos tempos. Mas é o fim? Não, gente. Aí, continua assim que você está melhor. Aí vem um furacão em Forte Maio. Todo mundo, meu Deus, Jesus está voltando. Não está. Aí tem o terremoto no Haiti, terremoto não sei aonde. Fome. Isso é sinal do fim? Não é. Acabando com as ideias dos evangélicos em 5 minutos pregando. Versículo 9. Então serão entregues à tortura e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Pausa. Deixa esse versículo aí. Agora tem até um negocinho ali. Quem já ouviu falar o seguinte? Que nós não vamos passar por sofrimento. Quem já ouviu isso? Porque Jesus já venceu na cruz, então o Senhor vai nos tirar da terra e nós não vamos sofrer, nós não vamos ser perseguidos. Vai dando glória. O que Jesus disse ali? Talvez eles os entregarão. Então, entregarão para quê? E vocês serão odiados só em Jerusalém. Por quê? Quantos já foram hostilizados por causa de Jesus aqui? Levanta a mão. Perseguição é o seu futuro. Sofrer por causa do nome de Jesus é o nosso destino. Ah, mas eu não quero. Então, você vai ter que ser forte. Você vai para o inferno. Porque todos aqueles que são testemunhos de Jesus e se submetem ao senhorio vão ser hostilizados por esse mundo. Todos que amam o Senhor vão ser hostilizados por esse mundo. Vai chegar uma hora que você vai ter que sentar com o teu filho de manhã, antes dele ir para a escola, e dizer para ele: filho, você vai chegar na escola e eles vão te perseguir porque você é cristão. Mas seja forte, porque Jesus é maior do que o sofrimento desses dias. Tem gente aqui que vai perder emprego, vai perder negócios, vai perder dinheiro. Por que ama Jesus? Um silêncio mortal, né? Ah, mas eu não quero não. Mas aí o problema é todo seu, porque está escrito aqui. Nós seremos perseguidos em todas as... Mas até nos Estados Unidos? Até nos Estados Unidos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé e trair e odiar uns aos outros. Apostasia, traição. Ele está falando dos irmãos aqui, está falando de crente, que vão trair uns aos outros e abandonar a fé. Versículo 11. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha o 24 agora. Como que esses falsos profetas vão enganar a muitos? Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Tem alguém que é escolhido aqui? Amém? Então, quem que é o falso profeta? Falso profeta não é um bruxo, não é um satanista. Falso profeta é um falso irmão que está dentro da igreja. É um lobo revestido de ovelha, ou seja, ele é um lobo devorador, mas ele se parece com ovelha. E ele está dentro da igreja enganando pessoas por meio de um falso evangelho e por meio de sinais da mentira.
Às vezes a gente vê alguém fazendo um sinal, e às vezes a gente pode olhar alguém orar e alguém levantar da cadeira de roda, e na nossa cabeça, o que vem na nossa cabeça assim, automaticamente? Com certeza, ele é um homem de Deus, mas não é. Apocalipse 13 vai falar sobre o falso profeta, que diz que Satanás vai dar poder para ele realizar sinais e maravilhas nas nações. Nós vamos entrar numa fase de guerra de poderes, onde a igreja vai se levantar no poder do Espírito, vai pregar o Evangelho e Deus vai confirmar a mensagem do Evangelho com sinais e maravilhas. Amém? Mas falsos profetas também vão se levantar e vão também realizar sinais poderosos e sinais incríveis. Assim como aconteceu no Egito. Você lembra do Egito? Amém? Quem já leu Êxodo aqui? Se não leu Êxodo, quem já viu o filme da Disney? Né? É isso. Ou se não, a novela da Record, né? Não que isso seja bom, mas vamos seguir. Tem como ver novela da Record aqui? Senhor, tenha misericórdia de vocês. Quando Moisés é enviado por Deus, o primeiro sinal que ele faz é pega uma vara e joga no chão e vira uma serpente. Amém? Quando Moisés faz isso, o faraó olha assim e fala assim: ih, jogou um pedaço de pau no chão e virou serpente? Chama os magos aí, ó, do Egito. Os magos do Egito foram lá e fizeram o mesmo sinal. Aí Moisés foi e transformou água em sangue. Não, o vinho foi depois. Aconteceu também. Vamos considerar que água e vinho é mais legal. Bem mais legal, né? Mas foi mais tarde um pouco. Moisés... Muito bom, né? Moisés, ele... Me veio na mente agora esse negócio. Moisés, ele transforma a água em sangue. E os magos do Egito reproduzem o mesmo sinal. Vai chegar uma hora que a única maneira de você saber quem é de Deus ou não é tendo um profundo discernimento do Espírito e não pela aparência. Está acompanhando aí? Então vamos seguir. Vamos voltar para o versículo 12. E por multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Agora o versículo 14, agora que é o mais importante para nós. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, ou todas as etnias. Então virá o fim. Agora a pergunta que não quer calar é: o que define o fim dessa era? O que define o fim do governo de Satanás sobre esse mundo tenebroso? É guerra? Não. Terremoto? Não. Epidemia? Porque quando veio o coronavírus, todo mundo: meu Deus, Jesus está voltando. Não, não está. O que define é perseguição? Não. O que define o fim dessa era? A igreja. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa da igreja. Jesus não voltou ainda não porque ele não quer voltar. É porque a igreja não está pronta. Quem já foi num casamento e ficou com muita raiva? Vai levantando a mão. Porque o casamento marca 19 horas. Quem já caiu nessa? E aí você chega às 19 horas. E a noiva nunca fica pronta. Você começa a ficar com ódio mortal da noiva. Eu e a Jaqueline, por um tempo, nós éramos pastores de jovens. Nós batemos um recorde mundial de padrinho de casamento. Ninguém ganha aqui da gente. Ninguém. Chegou uma hora que eu falei: eu vou ser padrinho, mas não dou mais presente para ninguém. Porque se eu der um presente para cada um, eu vou... E a Jaqueline sempre caía no conto. Eu sempre falava: a noiva falou que não vai atrasar. Aí ela vai atrasar, Jaqueline. Não, ela falou. E a gente chegava na hora e ficava 4 horas esperando.
Eu nunca mais vou esquecer no casamento do amigo meu. Nós chegamos no casamento e depois de 3 horas, repita comigo, 3 horas. 3 horas, nós esperando, do nada. A noiva nunca chegava pronta. E 3 horas depois, Cacau, o noivo, o desgraçado do noivo, ele passou de bermuda no meio da festa, carregando o bolo. E eu olhei para ele e falei, eu te odeio. Apocalipse 19 vai dizer o seguinte, vai falar sobre o casamento do Cordeiro. E existe um cântico que diz o seguinte, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Porque a sua noiva, a sua esposa, a igreja, já se preparou. Porque foi-lhe dada se vestir de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica aqui. Por que Jesus não voltou para se casar ainda? Porque a esposa não está pronta. O problema desse mundo não é Jesus que não quer voltar. Jesus quer se casar. O problema é a igreja que não toma uma posição e se apronta para esse dia. O maior sinal do fim dos tempos é a restauração do sacerdócio dos santos, onde a igreja de Jesus Cristo em todas as nações vai entender que foi comprada pelo sangue para ser testemunha de Jesus Cristo na terra. Você não foi salvo para fazer parte de um clube chamado igreja. Você não foi salvo para ter uma vida boa. Quem já viu aqueles apelos que tem nas seitas? Aqui não, só lá no Brasil. A seita chega e fala assim, seita evangélica. Conhece seita evangélica? Hoje eu posso citar não, meu Judson não está aqui. A seita evangélica diz assim, venha para Jesus e pare de sofrer. Aí vem os crentes tudo, não, eu quero Jesus. Ué, vai parar de sofrer? Por que tu acha que no Brasil os lugares que mais cresce a igreja é os lugares mais pobres? Porque um falso evangelho está trazendo uma falsa esperança. Vem para Jesus e Ele vai mudar a sua vida. E se você fazer parte da campanha dos 7 montes do dinheiro, do sei lá de quê, você vai ser próspero, você vai ser rico. Falso evangelho, trazendo uma falsa esperança. Quando Paulo se encontrou com Cristo, Jesus foi encontrar com um profeta, o nome dele é Ananias, e ele falou, Ananias, vai lá agora. Paulo está lá orando lá na casa, lá na rua direita. Vai lá, entra na casa, coloca a mão nele, e o Espírito Santo vai cair sobre ele. Aí Ananias, que não era bobo nem nada, falou, vou nada. Porque Paulo, não sei se você lembra, Paulo foi para... Por que ele foi para Damasco? Para matar os crentes, amém? Ananias sabia que Paulo era um assassino de crente. Só que no caminho, Paulo se encontrou com Cristo. E aí o Senhor fala, vai lá, que eu escolhi ele. Aí Ananias, vou nada. Vou chegar lá e vai me matar. Aí o Senhor fala para Ananias assim, Ananias, vai lá. Porque esse homem eu escolhi. E eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Quantos querem ser cristãos aqui? Então, lembra dessa história? Vem para Jesus e Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele vai te dar todos os desejos do seu coração. Ele vai dar. Vai não. Você imagina, todos os desejos do meu coração.
Eu ia ter um Tesla no Brasil. Sabe que ia ter um Tesla no Brasil? Para quê? Que eu preciso que os desejos do meu coração sejam... Você foi salvo para se submeter aos desejos do coração de Deus. Você não foi salvo para que Ele te tirasse do sofrimento. Na verdade, Ele te salvou para que você aprenda o que é sofrer pelo nome dEle. Quantos querem ser discípulos de Jesus aqui? O pessoal está desistindo. Jesus, Ele falou assim: você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz e vem, ué. O que é cruz, gente? Não, mas o que é cruz? Cruz representa o quê? Morte. Cruz é morrer, pô. Agora, vamos ser sinceros aqui. O que Jesus falou para o pai lá no Getsemane? O que ele falou? Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a... Quantas vontades tinha? Pô, o que Jesus falou? Se possível, não quero ir para a cruz, não. Jesus estava afinzão de ir para a cruz. Sim ou não? Não. Ele falou, se possível, mas contudo não seja feita a minha vontade. Mas, quantas vontades tinham? Cristo fez a vontade dele? Não, ele se submeteu à vontade do Pai. Isso é ir para a cruz. Mas eu quero ter uma vida normal, eu só quero ir na igreja, assistir um culto por domingo e viver uma vida normal. Então, você vai ter que ser forte, mas viver uma vida normal é igual ir para o inferno. Não existem crentes normais. Crentes são ameaças para esse mundo. Crentes são ameaças para o império das trevas. Não existe neutralidade nessa guerra. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do império das trevas. Jesus quer voltar. Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter que pregar o Evangelho de Jesus. E o que é pregar o Evangelho de Jesus? É sermos testemunhas dele. Um dia, Jesus já tinha ressuscitado, chamaram Pedro no Sinédrio e falaram para ele, o Sinédrio era o tribunal religioso em Jerusalém, os rabinos, 70 rabinos. E eles pegaram, Pedro, é o seguinte, nós vamos te matar se você continuar pregando sobre Jesus. Cala a boca, senão nós vamos te matar. Aí Pedro fala assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Jesus. Isso é ser uma testemunha. A pergunta é, você de fato já teve um encontro com Jesus? O que você está vendo e ouvindo da parte de Jesus? Esse modelo de venha para a igreja uma vez por semana, crie as suas crianças na salinha da igreja e pague o pastor uma vez por mês para ele fazer o teu trabalho, isso vai destruir a sua vida no fim dos tempos. Ou você se converte em uma testemunha de Jesus, ou você vai ser engolido por Satanás. Ainda mais nesse país, que está entrando no pós-cristianismo. Testemunhas são pessoas que tiveram um real encontro com Jesus. Por isso, são tochas vivas que refletem a sua glória. Por isso eles são ameaças
para o império das trevas. Por isso, aonde você entra, os demônios têm que recuar. Porque quando você entra na casa de alguém que está sendo dominada por Satanás e abre a sua boca e começa a falar de quem é Jesus, as cadeias de Satanás vão sendo quebradas. Tem alguém aí? Por isso que quando você ergue suas mãos e começa a interceder e orar, a mão do Senhor começa a vir sobre uma cidade. Por isso que quando a igreja começa a louvar o Senhor, os poderes das trevas começam a ser quebrados. Mas eu só quero ter uma vida normal. Deixa eu te mostrar uma coisa na Bíblia. Tudo isso aqui que Jesus está respondendo é sobre o tempo do fim, ou seja, o fim dessa era e a sua volta. Então, a volta de Jesus é o fim dessa era. Todo mundo entendeu isso? Amém? Beleza. Então, Jesus vem e inicia uma nova era. Ou seja, o reino de Deus vem para a terra. Apocalipse 20. E Jesus está falando sobre esses dias. E agora ele vai falar sobre um tipo de postura. E eu quero te mostrar uma passagem em Mateus 24, no versículo 37. Bota o 37 aí. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, outra versão diz que, pois a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de... Beleza, então vamos aqui todo mundo comigo. A volta de Jesus... Não é para repetir agora, só quando eu falar. Mas você vai conseguir, até o final você consegue. Fica tranquilo, se tu acertar, a gente vai no Five Guys. Fica bem, fica comigo aqui. Você vai conseguir. Estou trabalhando com ele, orando. A gente está se unindo, eu e ele, orando para a mãe dele ser quebrantada para dar um iPhone para ele. Nós vamos se unir. Já tem até o budget, o vô já até liberou o budget, só falta a autorização da mãe. Mas voltando. Os dias do fim dessa era serão semelhantes aos dias de Noé, ou seja, os dias do dilúvio. Então, como que eram os dias de Noé? Versículo 38. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Preste atenção aqui em mim. Eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Repita comigo, levou a todos. Beleza. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Bom, terminei a introdução, agora vamos para a palavra. Até beber uma água aqui. E o tema da palavra é destruindo deixados para trás. Sabe o filme Deixados para Trás? Sabe o filme? Deixe para trás o Deixados para Trás. Então vamos lá. Para começar, como que eram os dias que precederam o dilúvio? Porque vem comigo, preste atenção agora. A volta de Jesus vai ser como o dilúvio. O dilúvio, ele foi um evento que trouxe
juízo e salvação. Repita comigo, juízo e salvação. Quando o dilúvio vem, Deus fez duas coisas. Deus salvou e julgou. Estamos juntos ainda? Beleza. Quem foi salvo? Família de Noé. E quem sofreu a ira de Deus? O resto. Aleluia? Beleza. Então, Jesus vai voltar e ele vai trazer duas coisas para a terra: salvação e ira. Por isso que Isaías 61 chama do dia da vingança do nosso Deus. Pedro chama do dia da ira. Você pode falar isso? Jesus está voltando. Agora fala com a boca. Jesus está voltando para salvar e julgar. Beleza. Aí Jesus está falando sobre esses dias. Porque ele está dizendo que o dia da sua vinda é semelhante ao dia de Noé. Aí ele diz assim: o que o pessoal fazia no dia de Noé? Comia, bebia, casava, dava os filhos para casar. Aleluia. Agora a pergunta escatológica aqui agora. Comer errado, gente? Não. Ainda mais no Five Guys, né? Beber errado? Não. Casar errado? Não. Depende, mas não. Não era para ser. Mas assim, eles comiam, casavam, bebiam. Ou seja, não está falando de pecado. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam embriagados com uma vida normal. Com uma vida comum. Enquanto a geração estava embriagada com a vida normal, o que a família de Noé estava fazendo? Construindo uma arca. Por que eles estavam construindo uma arca? Porque eles estavam debaixo da submissão da voz de Deus. Agora, sabe o que é o pior dessa passagem? É que, quem já viu os filmes de Noé, aqui de arca, que quando Noé vai entrar, as pessoas falam: deixa eu entrar aí, deixa eu entrar, me deixa entrar. E Noé, que é mau, e fala: não deixarei ninguém entrar, morram desgraçados. E as pessoas tentam entrar e não conseguem. O que a Bíblia diz? Eles tentaram entrar na arca? Alguém tentou entrar na arca? Por que não? Porque eles estavam tão embriagados, vivendo uma vida normal, que Noé por 120 anos, construiu uma arca. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta da arca e ninguém... Por que ninguém percebeu o que Deus estava fazendo na terra? Porque eles estavam vivendo uma vida normal. Os seus próprios interesses. Buscando sua própria vontade. Buscando os seus sonhos. Deus não te salvou para você realizar os seus sonhos. Deus te salvou para você fazer a vontade de Deus. Os seus sonhos não são importantes. E outra, tu também não foi salvo para você realizar os sonhos dos seus pais, não. Minha mãe queria tanto que eu fizesse a faculdade. Isso não é importante. Importante é o que Deus quer que você faça. Aleluia. Agora, né? Não, a moça ali ficou assim. Mas eu queria tanto. Mas o que Deus quer? Uma vida normal. Já acertou, já ganhou o Five Guys. Tá bom. Ele está tentando, né? Eu vou conseguir esse Five Guys. Aí, olha que loucura. Quando veio o dilúvio, Deus salvou a família de Noé e levou a todos. Aí tem o famoso texto: haverão duas pessoas andando no campo. Quando o Senhor voltar, um será levado e outro será deixado. Aleluia. Quem já viu aqueles filmes ruins?
Deixados para trás, esse filme aí ruim aí. Que aí que acontece? Do nada, a pessoa está andando, aí some, ela desaparece. Aí vem um anjo, dobrador de roupa. Não é a melhor parte do que. Aí dobra a roupa, fica dobradinha no chão. E os crentes somem, porque eles são levados. E aí, as pessoas são deixadas para trás. Meu Deus, e agora o que faremos? Gente, vamos ser sinceros. Quem que foi deixado para trás no dia de Noé? Não. Quem foi deixado na terra? Vamos de novo, preste atenção. Tinha Noé e sua família. E tinha o resto. Olha, vamos ler de novo. Ler a Bíblia é legal de vez em quando. Aqui o problema não é nem teológico, é de português mesmo. Versículo 39. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a... Tal, calma. Quem foi levado da terra? Foi Noé? Não, gente, me ajuda. Noé foi levado da terra. Noé, depois do dilúvio, Noé foi para onde? Para outra dimensão. Quem ficou na terra? E quem foi levado? Os outros, uai. Quando Jesus voltar, me alterei, né? Quando Jesus voltar, uns vão ser levados e outros vão ser deixados para trás. Quem vai ser deixado para trás? Quem vai ficar na terra quando Jesus voltar? Os santos. E quem vai ser arrancado da terra? Todos aqueles que Jesus destruir com o sopro da sua boca. Jesus está vindo para trazer juízo, ira e salvação. A Bíblia diz que a volta de Jesus é chamado do dia do Senhor. Repita comigo, o dia do Senhor. A Bíblia diz que o dia do Senhor é grande, glorioso e terrível ao mesmo tempo. Então ele é glorioso e terrível. Ele é grande e... Então ao mesmo tempo, o dia do Senhor é negativo e é positivo. Aí a pergunta é, para quem que ele é terrível? Para os incrédulos. E para quem ele é grande? Os salvos. Agora a pergunta que não quer calar é, quem vai sofrer o juízo? O que diz aí? Aqueles que são embriagados com uma vida normal. Aqueles que estão vivendo a sua própria vida. Buscando dinheiro, satisfação pessoal, sonhos, vivendo coisas boas. Mas agora mesmo existe uma multidão de pessoas atrás de uma vida normal, que estão cegos por causa da rotina, e o que está por trás dessa rotina é o Deus desse século. Mas agora mesmo existe a família de Deus na terra, que está envolvida com a construção da arca de Deus. E o que é a arca de Deus? A igreja. Qual foi o instrumento que Deus usou para salvar a família de Noé? E os animalzinhos? A arca. A igreja é a arca de Deus nesses dias. Aí o pessoal fala assim, mas a igreja tem muito problema. Tem, uai. Mas a igreja tem um pessoal estranho na igreja. Tem. Mas pensa, a arca de Noé não era confusa? Sim ou não? Como é que era lá dentro? Os bichos tudo demoniados lá. Gritando. Um cheiro bonzão devia ser lá dentro. Como é que era lá? Era confortável? Não. Era barulhento? Era estranho? E tinha todo tipo de bicho, né? A igreja é igual a arca de Noé. Tem todo tipo de bicho. Tem jumento. Tem anta. Tem burro. Tem galinha. Tem até veado. Tem todo tipo de bicho.
Mas sai fora da arca. O que tinha fora da arca? Não, o que tinha fora da arca? Morte. O que você prefere? Tá dentro da arca? No meio dessa bagunça? Ou tá do lado de fora? Com certeza. O Senhor está nos chamando nesses dias para sermos testemunhas do Evangelho. E ser testemunha do Evangelho é ser participante da construção da casa de Deus. E a construção da casa de Deus, ela acontece por meio de homens e mulheres que se submeteram ao senhorio de Jesus, abriram mão de uma vida normal e carregam o Evangelho de Deus todos os dias na sua vida. Então não tem espaço para a vida normal. Ou você se torna um construtor, um edificador por meio do Evangelho, ou você vai experimentar a ira de Deus quando Ele voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Você estando pronto para isso ou não? Porque quando tiver uma igreja gloriosa na terra, quando o Evangelho do Reino for pregado para testemunho em todas as etnias da terra, Jesus vai voltar para trazer salvação e ira. Há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro, um amigo meu fez essa música. Mais de ti, e menos de mim. Zeri. Mais de ti e menos de mim. Que ele cresça, que ele apareça, e eu me constraia. Mas o problema é que a gente está cantando e a gente não está vivendo essa parada. A gente só está cantando uma música. Nós vamos ter que encarnar esse negócio. Deus está chamando homens e mulheres para tomar a cruz esses dias. Para morrer para si mesmo. Morrer para a sua vontade. E para botar a mão no arado. Que o Senhor possa quebrar a cegueira sobre Fort Myers e na Flórida nesses dias. Que a mão do Senhor possa vir e quebrar a cegueira. Porque Paulo diz que o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos. Por isso eles estão embriagados com a vida normal. Eles não estão percebendo que existe uma arca sendo construída. Eles não estão percebendo que existe uma igreja que está sendo levantada nas nações. E quando essa igreja chegar na sua plenitude, juízo e salvação vai vir sobre a terra. Nós não podemos viver de forma letárgica nesses dias. Ou você participa da obra de Deus, ou você vai sofrer quando Jesus voltar. Mas como eu participo? Sendo uma testemunha do Evangelho. Mas eu não quero pregar no microfone. Mas, gente, 90% das pessoas que estão aqui nessa sala nunca vão pregar no microfone. Não tem a ver com pegar um microfone. Tem a ver com encarnar o Evangelho todos os dias da sua vida. Tem a ver com submeter o Senhorio de Jesus em tudo que você faz no teu trabalho, na maneira como você cria os seus filhos, na maneira como você lida com dinheiro, na maneira como você lida com o trabalho, na maneira como você lida com as pessoas ao seu redor. Tem a ver com você ser um espelho de quem Jesus é, em todas as suas atitudes. Tem a ver com você morrer para si mesmo. Que o Senhor nos ajude nesses dias a sermos pregadores, testemunhas desse Evangelho. Espírito da profecia nos ajuda nesses dias. Nós queremos, de fato, fazer parte da sua obra. Senhor, estende a sua mão sobre nós e nos salva da frieza dos últimos dias.
Nos salva da cegueira dos últimos dias. Senhor, nós queremos participar daquilo que você está fazendo no mundo. Não nos deixe ficar fora daquilo que você está fazendo nesses dias. Pai, nós pedimos agora, estende a sua mão poderosa sobre a Flórida, sobre Miami, sobre Fort Myers, Fort Lauderdale, Senhor, West Palm Beach, toda essa região, Orlando. Senhor, estende a sua mão sobre a Flórida nesses dias e quebra o poder de Satanás que está cegando o entendimento dos incrédulos. Que a luz do teu evangelho possa crescer em glória nessa região, salvando pessoas, libertando pessoas da letargia. Senhor, salva-nos da letargia. Destrói as fortalezas da mente que se levantam contra o conhecimento de Jesus. Quebra a idolatria do nosso meio. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos descer nessa noite, para que você cresça. Nós queremos de fato tomar a cruz para que os nossos filhos sejam transformados por esse evangelho. Nós queremos tomar essa cruz para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam feridas por a luz da glória de Cristo. Salva-nos, Senhor, de uma vida normal. Nós queremos fazer parte da sua obra. Nós queremos ser sacerdotes desse reino. Salva-nos, Jesus.